São, né? Beleza. Vamos só recapitular rapidamente para a gente fechar um argumento que foi comentado, mas ficou faltando demonstrar, que era a interpretação de lambda 00 maior ou igual a 1, ou menor ou igual a menos 1, são as duas possibilidades, uma transformação que atenda essa pseudo-ortogonalidade aqui, e que isso tinha uma interpretação, nós ganhávamos um modo lambda 00 maior ou igual a 1 de ortócrona, ou seja, mesmo tempo, ou mesmo fluxo temporal, e lambda 00 menor ou igual a menos 1 diante ortócrona, ou seja, passava uma ideia de reversão temporal, que eu quero dizer, eu quero mostrar aqui por quê. Depois disso a gente vai parar para fazer um estudo de grupos, especificamente o grupo de Lie, que é o caso do grupo de Lorentz, ou do subgrupo de Lorentz próprio ortócrono, sobre o qual a gente vai se debruçar, no qual a gente vai se concentrar. Então, só para lembrar, isso daqui gera duas possibilidades no determinante, ou ele é mais ou menos, ou ele é mais 1 ou ele é menos 1, e gera duas possibilidades de intervalo para componente 00 nas transformações que atendem isso daqui. Essas condições vêm disso daqui, tá certo? Então são depurações específicas dessa expressão que define a transformação de Lorentz como a transformação que preserva aquele intervalo, né? Aquele quadro intervalo separando dois eventos. Isso aqui engendra, né, 4 subconjuntos, que são esses aqui, na ordem que vocês quiserem, isso não é relevante, ok? Onde esse cara daqui, esse sinalzinho de mais, quer dizer determinante mais 1, e a gente chama então de própria a transformação que tem essa característica. O sinalzinho de menos determinante menos 1, e a gente chama de imprópria a transformação que tem essa característica. A seta para cima tem lambda 00, é uma transformação que tem lambda 00 maior ou igual a 1, e a seta para baixo, lambda 00 menor ou igual a menos 1. São 4 subconjuntos, segundo esses critérios, né, que advêm desse vínculo aqui de definição do que é a transformação de Lorentz, 4 subconjuntos que separam o grupo de Lorentz. Eles não são conexos, no sentido de que eu não posso passar de um para o outro através de transformações sucessivas de Lorentz. E mais do que isso, esses 4 subconjuntos não têm todos a estrutura de subgrupo, não herdam a estrutura de grupo que as matrizes que satisfazem essa relação aqui montam, né, engendram, né, são capazes de abrigar. A gente viu que o conjunto das matrizes que tem essa transformação é tal que, se eu fizer o produto de duas matrizes que obedecem a isso, então resulta uma matriz que também obedece a isso. Então é fechado. Cada matriz que obedece a isso tem a sua inversa. Existe a matriz identidade, claro, a identidade serve, se eu puser a identidade aqui, a identidade transposta, eu vou achar trivialmente igual a essa, satisfaz a equação, satisfaz o tipo. A identidade está aí nesse conjunto. E a associativa vale porque a gente construiu isso aqui como um produto matricial, um produto de matrizes abriga a propriedade associativa. Então as 4 condições para que se forme o grupo são satisfeitas. Esses 4 subconjuntos que moram aqui dentro, moram no grupo, dentro do grupo de Lorentz, desses 4, só esse tem chance de ser grupo, de ter estrutura de grupo também, porque afinal de contas a identidade está aqui dentro, e está só aqui dentro. Né? A transformação de identidade tem claramente determinante igual a mais 1, né? É um diagonal, e tem a sua componente 00, que é a primeira componente, valendo 1, portanto se enquadrando nesse caso aqui. Okay? Então a identidade está aqui dentro, ela não está aqui, porque ela não terá a componente 00 menor ou igual a menos 1, ela não está aqui, porque o determinante é mais 1, é menos 1, e ela não está aqui agora pelos dois motivos, né? Nem o determinante é menos 1, nem a componente 00, a primeira componente lá da estrutura matricial é menor ou igual a menos 1. Então a identidade só está aqui. Esse cara tem chance de ser subgrupo, ou seja, um subconjunto do grupo que mantém a estrutura de grupo, e aí a gente não provou inteiramente, a gente, de certa forma, colocou o que fazer para provar, mas ficou faltando uma comparação entre módulos que eu prometi que faria. Agora, na verdade, eu faço para dar o sentido ortógono, o sentido da palavra ortógono atribuída a transformações que tem essa característica aqui, e aí vocês erram depois de provarem, contra a própria bom exercício, provarem que esse subconjunto ele fala com o subgrupo, que a identidade está aqui, ok, mas que a associativa vale ok, que vale para o grupo inteiro, então óbvio que vale também para esse subconjunto. A associativa é a única coisa que não cai, não vai nenhum aqui, tá certo? Qualquer um desses subconjuntos abriga para o processo associativo. Mas faltaria mostrar que isso é fechado
Ou seja, que o produto de duas matrizes com determinante mais 1, lambda 0, 0 maior ou igual a 1, ainda é uma matriz com essas mesmas características. A parte do determinante é trivial. O determinante do produto dos determinantes, mais 1 vezes mais 1 é trivial. A lambda 0, 0 não é tão simples. Ok? E o que falta para demonstrar que é verdade sim, é o argumento matemático mesmo que eu vou trabalhar aqui hoje. Porque a ideia seria que lambda 1, 0, 0, certo? Essa daqui seria a componente 0, 0 de uma dada matriz, lambda 1, de uma dada transformação de Lorentz, certo? Pressupus que seja maior ou igual a 1 porque está aqui dentro. Isso seria verdade também para uma matriz de lambda 2. Eu quero saber se lambda 1 vezes lambda 2, isso aqui 0, 0, também é maior ou igual a 1. Ok? Só que isso aqui envolve lambda 1, 0, alfa, lambda 2, alfa, 0. Né? Esse produto matricial está definido aqui, né? Nós somos alfa, ok? E isso daqui é lambda 1, 0, 0, lambda 2, 0, 0, na situação em que esse alfa assuma um valor 0, mas também esse alfa pode assumir um valor 1, valor 2, valor 3. É isso? Então tem mais aqui, ó, somatório invariando de 1 até 3, de lambda 0, 1, lambda 2 e 0. Esse cara é maior ou igual a 1, por construção, né, porque essa matriz satisfazia essa propriedade. Esse cara também. Então tudo bem, isso daqui é maior ou igual a 1, mas eu preciso mostrar que esse cara daqui, que eu não sei em princípio quanto vale, lambda 0 i, lambda i 0, são outras componentes, né, das transformações de Lorentz. Eu precisaria mostrar que isso aqui, se for negativo, perde em módulo. Ok? Então isso continua positivo. E aí, se isso resulta positivo, aí não tem jeito, porque o resultado dessa conta daqui, lambda 1 vezes lambda 2, é necessariamente uma matriz lambda 3, que é uma transformação de Lorentz também. Que a gente já viu das fórmulas, independentemente, eu estava falando desse conjunto aí, independentemente disso. Então, se eu estou calculando lambda 3, 0, 0, isso ou é maior ou igual a 1 ou é menor ou igual a menos 1. Então, se isso resultar positivo, não tem jeito, é maior ou igual a 1. Acabou. Então, se isso aqui perder em módulo para isso, então, mesmo que resulte negativo, fecha. Ok? O fechamento aconteceria. Aí no Sava, no lado esquerdo, se intersoma ou não? Oi? Intersoma no inicial ou não? Lambda 1, 0, alfa, lambda 2, alfa, 0. Alfa representa uma soma 1. É uma soma. Está implícita. Usa notação de Einstein. De um lado, mas isso é uma notação de outro. Sem dúvida. Aqui eu quis botar explicitamente a soma na parte espacial. Eu poderia usar a notação de Einstein completa, não, aqui eu também não vou somar. Você tem toda a razão. Tá? Eu não preciso desse somatório aqui, eu coloquei para ser mais explícito. Você tem toda a razão, poderia descansar. Ok? Então, isso faltou, a gente faz uma relação entre as componentes 0i e as componentes 0, 0 da minha matriz agora, e depois vocês completam essa demonstração. Tá, ok? Isso com o fechamento teria que mostrar que a inversa está aqui também, a inversa de uma transformação do determinante mais 1, aí claramente também tem que ter determinante mais 1. Mas a prova de que o lambda 0, 0 dela também resulta maior ou igual a 1 é uma prova que segue mais ou menos esse espaço aqui também. Então, provar que a inversa está aí, aí a identidade associativa são automáticos. A identidade de construção e associativa e também de construção do grupo matricial. Ok? Eu vou deixar para vocês provarem definitivamente que isso aqui fecha, isso aqui tem inversa e, portanto, a estrutura de grupo é um subgrupo, é um subconjunto que é um subgrupo. A gente tinha mostrado também que essa equação aqui, na verdade, é uma equação matricial, mas que ela tem, na verdade, 10 equações independentes. Ela representa 10 equações independentes. 4 equações associadas a elementos diagonais dessa métrica daqui, eta 0, 0, eta 1, eta 2, eta 3, tá certo? E mais 6 equações associadas a elementos que não são diagonais. Portanto, são equações igual a 0, igual a 0, igual a 0. Mas são 6 equações independentes. Okay? Então, são 10 equações. Como isso é uma matriz 4 por 4, em tese, 16 elementos independentes, menos esses 10 vínculos, só com 6 elementos independentes. Então, com 6 parâmetros, com 6 números independentes, eu especifico uma matriz dessa daqui. Aqui a gente depois vai. Quantos são diferentes aqui?
4 são equações usando os elementos diagonais aqui. Então, eta 0, 0, eta 1, eta 2, 2 e eta 3, 3. Lembrar que isso aqui em componentes aberto tem essa cara daqui. Onde aqui a notação de soma está usada na forma da notação de soma geométrica. Ok? Quando eu digo 4 equações aqui usando diagonais, estou me referindo a alfa igual a 0 e beta igual a 0, e isso é 0 e isso é 0, e água é uma equação, com a soma desses índices aqui. Alfa igual a 1, beta igual a 1, então aqui você fixa 1 e 1, e água é uma equação com a soma desses índices, mas já é uma outra equação que vai envolver agora elementos diferentes, certo? Se for 0 e 0, eu estou me reportando a elementos que tem essa coluna valendo 0. Eu estou na coluna 0. Quando eu puser 1 aqui, eu estou me referindo a elementos da coluna 1. 2, 2, elementos da coluna 2, assim por diante. Então, são equações diferentes. Tem 4 para a diagonal e para alfa diferente e beta mais 6. Certo? Deve tocar. Ok? Isso aqui não são vínculos adicionais. Isso aqui são arrumações, digamos, convenientes dessas 10 equações. Não há nada a mais. Tá? Para a questão que você tinha colocado. Ok? Então são 6 parâmetros independentes para definir o elemento do número de Lorentz. Deixa eu falar então sobre esse lambda 00, que é o que eu gostaria de falar, e depois a gente passa para essa análise mais detalhada do que é uma estrutura de grupo. Vamos lá. Suponha que você tenha um vetor que contrai com ele mesmo, ou seja, isso aqui é, digamos, analogia, seu módulo quadrado no espaço de corpos. Não é isso? O produto escalar dele por ele mesmo, se quiser pensar dessa maneira. Isso daqui, portanto, é um número, é um invariante, posso trocar de referencial se não muda, não é isso? Esse cara é contravariante e se transforma por lambda. Esse cara é covariante e se transforma por lambda menos 1. Esses itens são contraídos, então eu vou fazer o produto desses dois caras aqui sobre identidades. Então, se eu for para outro observador, não é sobre isso que eu quero falar, é só para fazer uma revisãozinha das duas coisas singulares. Ok? Isso é um escalar, com todo o direito de se declarar como tal. Né? A palavra escalar não quer dizer só que é um número, quer dizer que é um número invariante perante um conjunto de transformações com as quais você está operando. É isso? Aqui são as transformações de Lorentz. O objeto montado desse jeito, uma contração de um vetor contravariante com um vetor covariante, na verdade, qualquer contração de índice contravariante com índice covariante leva a um caráter escalar. Aqueles índices não contribuem para a transformação do tensor não pode participar. Aqui no caso só tem dois, então só tem esse índice mesmo. Não tem outro. Ok? Ou seja, eu estou me referindo que se eu tiver T alfa e M beta, tá certo? Isso aqui equivale, do ponto de vista de transformação, a um tensor da sacada. Eu vou transformar esse índice, eu vou transformar esse índice. Esses dois aqui não tem o que fazer. Certo? Eles já formaram o escalar. Esse tensor se transformaria com lambda aqui, o outro lambda aqui, contravariante. Esse com lambda menos 1 e com lambda menos 1. Só que esses dois aqui, ó, desse lambda menos 1, não estão contraídos. Então isso aqui vai à identidade. Ok? Já esse índice e esse índice não estão contraídos. Então essas matrizes não existem. Eu não faço o produto de lambda por lambda. Ok? Então ainda tem que transformar esse cara e esse cara. Claro. Isso eu quero dizer com um caráter escalar. Não só forma um número, como forma um número invariante. E é o sentido da palavra escalar mesmo, dado que você apresentou de que transformações você está falando. Ok? Muito bem. Suponha que esse VMI seja maior do que zero. Certo? Então vamos chamar os vetores que têm essa característica de vetores tipo tempo. Se VMI for igual a zero, a gente vai dar a nomenclatura de tipo luz. E finalmente, se VMI for menor do que zero, tipo espaço. Notar que essa separação de sinais, positivo chamado de tempo, negativo chamado de espaço, tem tudo a ver com a assinatura da métrica que a gente escolheu. Tá? Isso aqui mantém-se dessa forma, com a métrica mais 1, menos 1, menos 1, menos 1. Se você inverter essa assinatura da métrica, então o tipo tempo tem isso menor do que zero, assim por diante. Tá? Eu troco aqui ó, esses sinais. Ok? O que quer dizer? De onde que vem essa nomenclatura e qual é a importância disso daqui? Vamos ver já. Então, VMI maior do que zero, supondo que isso é verdade,
E suponha que o V0, a componente temporal desse cara, seja também maior do que zero. Ok? Então, isso tudo são hipóteses. Ok? Então, essa é a minha primeira hipótese. Estou falando de um vetor com essa característica. Eu estou dizendo que o seu componente temporal é maior do que zero. O que a gente quer dizer com ortócona, com a transformação ortócona, é que se lambda 0, 0 for maior ou igual a 1, então, como eu si aqui, que é o que caracteriza como ortógono, então o V'0, ou seja, a componente temporal desse vetor, visto por outro observador, que se move com velocidade constante em relação a ele, e cujo dicionário entre os dois, ou seja, de transformação de Lorentz, tem lambda 0, 0 maior ou igual a 1, então esse outro observador vai atribuir a essa componente 0 um sinal maior do que 0, como essa, ou no máximo vai considerar um 1. Mas ele não vai meter. Ok? Então, e daí? Isso é a componente temporal de um vetor, mas e daí? A gente pode pensar no caso particular, mas um caso particular de interesse central, em que esse vetor venido, qual está falando, seja um intervalo, um delta x'. Ok? O que quer dizer isso aqui maior do que zero? Olha, então delta x' maior do que zero. O que isso quer dizer? Bom, isso aqui é o nosso intervalo quadrático. É isso? Certo? Poderia ter escrito isso daqui como sendo eta alfa beta, beta x alfa, delta x beta. Se você quiser, era mais parecido e usar essa métrica para baixar esse índice. A gente já viu que a métrica realiza esse mapa, não é isso? Entre vetores com travamentos convergentes. Se usar essa métrica para baixar, isso fica delta x embaixo, que é esse número que eu estou falando. Isso é o nosso intervalo. Isso é o C2 dt2 menos delta L2. Delta x2 delta y2 menos delta C2. Professor, ok? o V'0 pode ser igual a zero? Pode. Você não pode provar, você não consegue provar que ele não pode ser igual a zero. A gente vai ver, ele vai fazer a conta, você vai ver claramente. É uma situação muito particular. É uma espécie de polinearidade. É um caso muito particular. Se fizer a conta, vai ficar claro que você não tem como proibir isso aqui. Ok? O que sim você pode mostrar é que para esse tipo de vetor, e se a transformação for ortógona, não há inversão. Ele não pode virar negativo se ele é positivo. Mas ele pode virar zero. Se ele ficar zero, não significa que a parte espacial vai superar em magnitude e não vai ser um módulo negativo? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Né? Quer dizer, você está dizendo, se esse cara daqui for zero, então será que eu tenho que necessariamente isso aqui também tem que zerar? Tá certo? E aí esse cara daqui é visto como de outra forma, como tipo luz? Boa pergunta. Vamos ver. Vamos ver que tipo de consequência a gente tem. Em princípio, na conta que a gente vai fazer, não se fala sobre isso. Sua preocupação é boa, porque como isso aqui é um escalar, então se eu fizer isso em outro referencial, e aí eu não preciso, inclusive, que isso seja verdade, não preciso, pode ser qualquer um no grupo de Lorentz, isso também tem que ser maior ou igual a zero, simplesmente isso tem que ser igual a isso. Tem que estar o mesmo número. Ok? Então a preocupação dele é, se o V'0 for zero, então dessa soma daqui só vai sobrar a parte espacial. É isso? Com um sinal negativo na frente, não é possível. Né? Ou seja, vai sobrar um menos VI quadrado, né? Somatório para todos os is. Então vai sobrar. Belinha aí no caso, né? Eu estaria no outro referencial. E como isso dá maior do que zero, isso teria que continuar dando maior do que zero, que é um problema aqui. Não sei que isso zero, né? Vamos ver o que a conta oferece para a gente. Isso é uma ótima questão. É só um caso particular. Em geral, normalmente fica maior do que zero. Esse caso particular é a trivialidade que está pedindo que vai ter que zerar. Agora, olha só. Delta x maior do que zero, o que isso eu estou dizendo? Deve ser 2 delta t ao quadrado menos delta, vou chamar de delta r quadrado, tá ok? Porque delta x ao quadrado, delta x ao quadrado, delta t ao quadrado. Isso aqui é maior que zero. Certo? Portanto, C2 delta T2 maior ou igual que esse delta R quadrado aqui. Agora, o que eram esses caras? A gente tinha dois eventos. Então, tinha uma coisa que acontecia na posição x0, y0 no instante t0,
de alguma forma se conectava com outro acontecimento que ocorria em outra posição, x, y, z, num instante t supostamente posterior. Então, o que a gente poderia dizer é, sei lá, alguém tacou uma pedra e essa pedra veio bater aqui, ó, no muro da casa de alguém, tá certo? Um instante depois. Ou então alguém emitiu uma onda sonora que foi ouvida aqui, ou alguém emitiu uma onda luminosa e foi ouvida aqui. Mas existe alguma informação física que se propagou daquele ponto e chegou naquele outro ponto. Quando eu digo que ΔT é maior do que zero, eu estou definindo ΔT como sendo T menos T0, eu estou dizendo é isso, estou dizendo que aqui aconteceu antes, depois chegou aqui. Então, tem uma ordem causal, tem uma ordem de evolução temporal para o acontecimento aqui. Ok? Quando ΔT é igual a zero, maior do que zero, isso aqui é maior do que zero, portanto T é maior do que zero. Existe uma hierarquia temporal aqui. Ok? Sim. Uma pergunta, por favor. O item 1 eu entendi, sim, está claro, o item 2 também. Certo. Agora, o que seria 1 e 2? A gente vai ver que precisa usar as duas liberação coisas. são separados. São duas hipóteses que eu preciso ver atendidas para que, se a transformação for ortógona, isso seja atendido. Se uma delas cair, não tem como provar que isso aqui acontece. Ok, mas então voltando... Na verdade, esse cara pode ser zero também. Isso, então isso... Pode ser ser zero. igual a zero ali. Pode ser zero. Eu vou mostrar separadamente, mas pode ser zero. Tá? Aqui pode ser zero também. Eu continuo mantendo a hierarquia temporal. Mas se ele for menor do que zero, não. Se ele for menor, se aqui der menor do que zero, mesmo que a transformação seja ortógona, não tem condição de garantir a manutenção da hierarquia Só temporal. para ter coerência, se você botou embaixo, o V' é zero, maior ou igual a zero, Certo? isso pode ter um caso que seria tudo zero. Pode. Então lá em cima, ficou só maior que zero. Sim. Então, Você quer que eu ponha agora igual a zero ali? Para ter coerência, você vai botar. Tá bom. É porque eu ia mostrar as coisas separadamente, mas pode mostrar junto, não tem problema nenhum. Eu ia mostrar o caso igual a zero e depois. Eu só queria a situação não atendida que você botou embaixo. Tá bom. É meio estranho. Tá bom. Se você quiser, fica assim. A gente não particiona, até economiza, a gente discute os dois ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Ok? Porque eu queria separar essas duas caracterizações, do tipo tempo e tipo luz, tipos diferentes de, enfim, de norma quadrada, de vetores, que estão associados a situações um pouquinho diferentes aqui um pouquinho dramaticamente diferentes no caso dos intervalos. Não tem problema nenhum, a gente pode fazer análise simultânea. Olha só, se eu tenho uma conexão, então esse ΔR2, essa separação espacial, foi cumprida num certo tempo ΔT, com a propagação de uma informação com uma velocidade v, digamos assim. Ok? Então, do lado de cá, eu posso escrever como V2 ΔT2. Se eu disser que isso é maior do que isso, o que eu estou dizendo é que o sinal que se propagou com uma velocidade menor do que a velocidade da luz. Claro? Então, ΔX1000 e ΔX1000 ser maior do que zero significa que a conexão dos dois eventos que estão formando esse intervalo se dá com a propagação de informação de velocidade inferior à da luz. É isso que quer dizer. Ok? Então isso aqui significaria que C2 é maior do que V2. Tem alguma propagação andando com V. Ok? Se eu fizer ΔX1000 igual a zero, é o caso particular de VMI igual a zero, caso o vetor seja no intervalo, então isso daqui não é maior, isso é igual, o que significa que eu estou falando de uma propagação de sinal que conecta os eventos, tem a velocidade da luz. Certo? Exatamente a velocidade da luz. A velocidade de sinal conecta os eventos que definem esses intervalos, ou intervalo, perdão, conecta os eventos, se dá velocidade igual a c. E evidentemente, ΔX1000 menor do que zero, nessa nossa métrica, a propagação se dá com velocidade superior à luz. Ok? A atividade vai acabar chegando, isso ainda é objeto de polêmica até hoje,
mas vai ficar, mas hegemonicamente a comunidade acredita que esse tipo de conexão não é causal. Eu não verifico isso, não acho isso não se comunica com o nosso mundo aqui dentro do nosso ponto de vista. A gente não vê propagação de informação supraluminal. Ok? Porém, que tem gente que não acredita exatamente nessa limitação. Bom, isso aqui já coloca que existe uma velocidade fisicamente relevante, propagação de informação superior da luz não seria mais a velocidade máxima. Propagação para começo de discussão, né? Perde aquela ideia de ser a velocidade máxima. E aí você pode perguntar, então qual é a velocidade máxima que fica no lugar dela? A não ser que você acredite que eu possa ter propagação de velocidade infinita. Aí você entra no outro problema de razoabilidade do fenômeno físico, que é o fato de que eu posso conectar instantaneamente dois pontos infinitamente distantes. Ok? Mas enfim, esse tipo de conexão a gente diria que é uma conexão intervalo, mas um intervalo não causal. Esses dois eventos não têm relação de causalidade entre eles. Pode marcá-los, mas não é a propagação do sinal. Não é um efeito e consequência. Uma causa e consequência, uma causa e efeito. Ok? O que eventualmente vem a conectar. São só duas marcas no espaço-tempo não estão conectadas para a propagação da informação física. Tá? Ok. Isso para os intervalos, então vamos ver aqui a conta que se faz, uma conta um pouco chata, e esse cara daqui. Então, quem é V' zero? V' zero é lambda 0 alfa V alfa. Ok? Isso não é alfa. Então isso daqui é lambda 0, 0, V0 mais lambda 0 I VI. Ok? Agora, esse bichinho que aparece aqui, ó, eu estou supondo que a minha transformação é ortógona. Então, esse cara é maior ou igual a 1 vezes um V0 que eu disse que era maior do que 0. Deixa eu escolher maior do que 0. Depois eu agrego igual a 0 para aqueles que não estão satisfeitos com esse divórcio de análise. Tá ok? Então, se for assim, se eu insistir que o V0 é maior do que 0 estritamente aqui, tá certo? Então, esse objeto daqui tem, necessariamente, se é maior do que 0, se é maior ou igual a 1, esse cara daqui é maior ou igual a 0 também. É isso? O cara é maior do que 0, aliás, maior do que 0 também. Isso aqui é 1 ou alguma coisa superior. Ok? Então, mais uma vez, o que eu estou afirmando é que se V0 for maior do que 0, e se essa componente aqui, temporal, for positiva, a componente temporal vista por um observador que se move com relação a esse, de tal maneira que a transformação de Lorentz entre eles tem lambda 0, 0 maior ou igual a 1, ou seja, autóctone, a componente temporal para esse outro observador também será positiva, ou na pior das hipóteses será 0. Bom, esse termo já é positivo. Ok? Então a chance de eu contradizer isso que eu afirmei é isto aqui dar negativo e com o módulo que supere isso. Se eu puder provar que o módulo disso daqui não supere isso daqui, então mesmo que seja negativo, o resultado é maior do que 0. Ou maior ou igual a 0. Porque se eu disser que esse módulo aqui é menor do que esse, o resultado é maior do que 0. Mas se eu disser que esse módulo aqui não é maior do que esse, é diferente de dizer que ele é menor, ok? Então o máximo eu posso afirmar é que ou dá positivo ou eventualmente dá 0. Claro. Eu vou usar uma desigualdade de Schrödinger, vou usar uma desigualdade triangular para dizer isso. Basicamente, eu vou usar o fato de que o módulo desse produto escalar é menor ou igual ao módulo desse vetor e o módulo desse vetor. Isso que eu vou usar. Por quê? Porque eu tenho aqui um produto escalar. O produto escalar mesmo, bonitinho, ó. Porque inclusive essa contração de índice é uma contração espacial. Se lambda 0, 1, V1, lambda 0, 2, V2, lambda 0, 3, V3. É o produto das mesmas componentes. Certo? Ah, mas isso é uma matriz, mas como eu estou pegando só a linha 0 está fixa, no fundo a matriz, né, de 4 linhas, eu estou pegando só essa aqui. No fundo eu estou fazendo um vetor linha, esse vetor como escalar mesmo. É isso? Ok? Mas a gente faz na aula. Vetor linha, vetor comum, essa é a dúvida. Ok? Eu estou pegando só a linha 0. Só a linha 0 importa, né? Só a linha 0 salva. Então, de fato, estou fazendo um produto escalar. Então, eu vou pegar o quadrado desse, porque o que eu quero provar é que o módulo disso é menor do que o módulo disso.
Quando eu estou falando de módulos, eu posso provar que o quadrado disso é menor do que o quadrado disso está no meio. Ok? Então eu vou pegar o quadrado disso, vou pegar lambda 0 pi v ao quadrado, certo? Eu vou querer mostrar, isso tem uma soma também, isso é menor ou igual, aí eu estou usando essa igualdade, que o módulo desse cara daqui é o quadrado, então, somatório, estou fazendo isso aqui. Ok? Eu tenho direito de fazer porque eu estou trabalhando com módulo. Claro. Então, o módulo desse cara aqui é o quadrado, o módulo desse cara aqui é o quadrado, que eu vou botar explicitamente, podia usar a notação de Einstein, mas eu vou botar explicitamente, o somatório em I desse cara daqui, lambda 0 I quadrado. Certo? E aqui eu vou botar o somatório em VI quadrado. Ok? X quadrado, não é isso quadrado, não é Z quadrado. Ok? Módulo quadrado. E aqui é a mesma coisa. Agora, olha só, o fato de ter escolhido VMI maior do que zero, vocês não querem deixar de escolher, mas tudo bem, certo? A gente bota as duas coisas no mesmo saco. Se aquilo ali é verdade, VMI maior do que zero, então esse cara que aparece aqui, ó, eu tenho V0 mais VI, isso é VMI, certo? 0 vezes 0 mais VI. Isso aqui é maior ou como vocês querem, maior ou igual a zero. Ok? A gente já comentou na aula passada que esse índice aqui sobe ou desce de graça. Que esse índice sobe ou desce deixando um sinal, pagando um sinal. É isso? Ok? Uma característica da métrica mesmo, né? O índice embaixo, o V0, ele é um eta, 0 alfa, V alfa. Mas isso daqui, isso é a maneira de baixar a métrica, gerando covariante pode ir contra variante, mas isso aqui é a soma eta 0, 0, V0 mais eta 0, VI. Só que eta 0 é 0, porque essa matriz métrica é diagonal e eta 0, 0 é 1. Então o V0 em cima e embaixo é a mesma coisa. Se você fizer a mesma brincadeira com o VI, você vai botar eta I alfa, V alfa. E aí quando aparecer eta I, a única coisa que não é 0 é diagonal, esses caras são menos 1, é isso. Então eu vou pagar o preço de um sinal. Então esse aqui não vem sinal, aqui vem isso, ou seja, isso aqui é V0 ao quadrado, e aqui, de novo quando a soma explícita, é menos o somatório I de VI quadrado. Maior ou igual a zero, como vocês querem. Ok? Menos por causa da métrica, sinal que você paga para subir esse cara aqui. Esse cara é exatamente o que aqui. Então o que eu estou dizendo é que V0 ao quadrado é maior ou igual que o somatório I de VI ao quadrado. Eu conheço só maior, mas como vocês insistem em botar juntos, não tem problema. Dá no mesmo. A prova se faz tão bem quanto. Então eu agradeço essa atenção. Mas ele fez o igual a V. Eu fiz o igual a V? Onde eu fiz o igual a V? Não, tem um escalar V. Tem um escalar V, quem é o escalar V? O escalar V está aqui, é esse aqui, ó. Ah, tá certo. Tá? Tá certo. Isso. Ok? Então vamos lá, esse cara é maior ou igual a esse. Então olha só, nessa relação que está aqui, eu estou dizendo que isso aqui é menor ou igual do que isso, usando a desigualdade triangular. Se eu trocar esse cara por um cara que seja igual a ele ou maior do que ele, isso continua sendo verdade, não é isso? Se isso é menor do que isso vezes isso, será menor ou menor ou igual também do que isso aqui, colocando uma coisa deste tamanho maior do que isso. Não é isso? Então eu vou trocar esse cara daqui por V0 ao quadrado. E aí realmente eu posso usar o maior ou igual, tanto faz. Se estiver falando de um cara que seja VMI igual a zero, então essas coisas são exatamente iguais. Eu poderia trocar esse cara por V0 ao quadrado sem nenhuma espécie de escrúpulo. Mas se estiver falando também no maior do que zero, então esse cara daqui é menor do que esse. Se esse troço já é menor quando esse cara daqui, imagina quando eu coloco um cara maior do que ele. Então não tem problema nenhum. Nos dois casos eu posso trocar. Essa expressão aqui agora vai ser escrita assim. Então o que a gente tem lá é, se eu errar aqui me avisem, menor ou igual,
Aqui ainda não mexi, somatório em lambda e zero quadrado. Só que aqui agora já vou botar o V0 quadrado no lugar daquele somatório em V quadrado. Tudo bem, vou botar esse quadrado fora. Vai. Para me deter nisso daqui, a gente, quando deduziu que lambda 00 era maior ou igual a 1 ou menor ou igual a menos 1, a gente usou essa relação para tudo, para a prensa. A gente usou a seguinte relação, ó, lambda mi alfa, beta, mi, lambda mi, beta, igual a alfa, beta. E a gente tomou o caso em que alfa e beta são 0 e 0. Esse é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0. Ok? Isso aqui, portanto, é igual a 1. E aí a gente abriu, ó, eta mi está somado, esse índice tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse. No fundo, todo mundo tem que ser igual, porque essa matriz é diagonal. Então, esses índices têm que coincidir. E aí eu percorro a soma. Então, vai dar lambda 00, v zeta 00, vai lambda 00. Vou fazer rápido, porque a gente já fez essa conta, exatamente essa conta. Ok? Então, lambda 00, eta 00, lambda 00 de novo. Eta 00 é mais 1. Então, lambda 00 ao quadrado. Agora tem para eta 1, vai ter um termo, para eta 2, 2, vai ter outro termo, eta 3, 3 vai ter outro termo. Tanto eta 1 quanto eta 2, 2 quanto eta 3, 3 são menos 1, então eu vou botar esse menos em evidência. E além disso, o somatório são as três possibilidades de lambda i 0, lambda i 0, lambda 0 ao quadrado, isso é igual a 1. A gente passou esse cara para lá, dava 1 mais uma soma de quadrados, esse cara, portanto, o quadrado dele era maior do que 1, então ou ele era maior ou igual a 1, ou ele era menor ou igual a menos 1. Foi essa a dedução que eu gostei. Só que essa matriz tem inverso. Se elas têm inverso, então essa relação também é válida para a matriz inversa. Não é isso? Isso é uma relação que é válida para as transformações de Lorentz. Então vale para as suas inversas também. Ok? Por que eu vou usar a inversa? Porque, olha só, vou mexer aqui um aqui, ninguém me avisou. Esse lambda que aparece ali, isso é crucial, só não perderia tempo com isso, é 0. Certo? Não é 0. Percebe? Na demonstração que estamos fazendo, olha o ato falho. Percebe? Certo? Copiamos lá. Aqui que ele é 0. Certo? Se ele tivesse 0 lá também, eu não precisava fazer nada. O que eu quero escrever no fundo é passar esse cara para lá, trazer o menos 1 para cá e dizer: esse cara daqui é isto daqui menos 1. Ou seja, esse cara daqui é menor do que esse, eu posso colocar esse no lugar dele. No fundo é isso que eu quero dizer, mas ainda não posso fazer isso. Porque não guardei a relação entre essa componente e essa. Deixa eu fazer isso agora. Bom, isso você mudou o quê? Você mudou o quê? Mudei o seguinte. Aqui, nada. Isto era 0i. Quando eu peguei essa expressão e coloquei para o lado do quadro, eu tinha escrito isso como i0. Mentira, é 0i como estava lá. Lá não tem nada. Eu copiei 0i, botei como estava aqui, então a gente liga lá. Então, beleza. Isso não passou por esse meu trauma. Ok? No momento que definiu que depois compra a variante, a variante se transforma com a métrica subindo e baixando. Você tem um problema com isso, eu sei que você vai falar. Desculpa, eu estou te antecipando a você. Sim, você pode subir e descer e estabelecer uma relação de sinal aqui. Esse daqui sobe, ganha o sinal, não acontece nada. Mas aí você vai ficar com lambda 0i. Isto só é isso daqui se eu transpuser. Você não está mais falando da matriz, está falando da transposta dela. Então você ainda não, vamos fazer isso que você está propondo, mas ainda não dá. Ainda tem que ter um passozinho aqui de demonstração. Ok? Vamos fazer essa sobe e desce que você propôs, vamos fazer. Mas ainda é prematuro, porque senão eu teria que falar da transposta nela mesma. Então eu posso usar essa relação para a inversa, dizer que lambda menos 1, 0, 0 quadrado é igual a 1 mais, vai ser para lá, somatório i, lambda menos 1 e 0, só traga aqui para o quadrado. Ok? Coloca aqui, vale também para inverso. Inverso também é uma transformação de Lorentz. Ok? Isso aqui saiu de lambda eta igual a eta.
seja, sair do vínculo que define o diagrama da distância de Lorentz. Ok? Então isso daqui está feito. Agora vamos fazer a seguinte conexão entre um elemento lambda menos 1 e um elemento da própria matriz. Então, mais uma vez, da expressão lambda transposto eta, lambda igual a eta, eu posso passar para o seguinte, multiplica por lambda menos 1 aqui. Lambda transposto eta igual, multiplicando por lambda menos 1, aqui desaparece a identidade. Aqui fica isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque justamente eu quero uma relação entre lambda e lambda menos 1. Ok? Então isso aqui eu posso escrever como? Deixa eu ver se eu não me engajo aqui. Lambda transposto alfa mi, por exemplo, eta mi, mi. Eu estaria dizendo que esse produto matricial está casando coluna com linha. O resultado aqui é um elemento de matriz com linha alfa e coluna mi. Então isso tem que ser verdade aqui também. Eta, alfa, aí tem o índice aqui beta para fazer esse produto matricial. Lambda menos 1, beta, para cumprir o produto matricial. E sobra esse índice aqui. Ok? Então eu peguei essa expressão aqui e abri componente. Esses índices aqui eu estou escolhendo, tá? Eu só preciso ser coerente. O índice que sobrou aqui tem que ser o mesmo índice que sobrou aqui. Como era um produto matricial, eu tenho que estar casando coluna com linha aqui, senão eu não estaria fazendo esse produto matricial. Fora isso, tá certo? Eu estou livre para escolher dar um nominho que eu quiser. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. Quero escrever lambda menos 1, então quero resolver para lambda menos 1, quero isolá-lo. Vou multiplicar essa métrica por uma inversa sua, sei lá, eta, rho, alfa. Tá certo? À esquerda, eta, alfa, beta, lambda menos 1. Tentei voltar aqui, não deu certo. Mas não preciso mais disso, né? Depois a gente já viu. Aqui também a gente está vendo lá. Posso simplesmente abrir mão dessa divisória total. Então, lambda menos 1, beta, mi. Multipliquei por eta rho alfa aqui. À esquerda eu vou ter que fazer isso aqui também. Lugar no fundo que eu quiser. Eta, rho alfa, lambda transposto, vai caber, evidentemente, né? Eta, rho alfa, lambda transposto, alfa, mi, lambda, mi, eta, rho alfa. Fiz o produto por eta, rho alfa para a esquerda, dos lados. Eta, alfa, beta, lambda, mi. Ok? Isso daqui, ó, métrica é métrica inversa. Não é isso? Contraídas. Então isso daqui vai dar a identidade. Que eu represento como a identidade? Se eu estou representando via elementos de matriz. Delta de crônico. Rho, beta. Tá? Ok? Métrica, métrica inversa. A métrica que se transforma, né, duas vezes covariantemente. A métrica inversa, se é inversa, se transforma duas vezes contravariantemente. Para que isso possa resultar na identidade que não se transforma. Ok? Então é a identidade com linha rho e coluna beta. Então é beta de crônica. Se forem iguais, é 1. Se forem diferentes, é 0. A matriz por diagonal, os elementos todos iguais a 1. Então, usando isso daqui, ó, se só é diferente de 0 quando o rho for igual a beta, então isso aqui é rho. Lambda menos 1 em cima e embaixo. Lado de cá, agora eu vou fazer o que você propôs. Eu vou usar essas duas métricas para subir e descer. Mas ainda é lambda transposta, não é isso? Então, se a lambda transposta tem esses elementos, a lambda propriamente dita tem esses elementos aqui. Ó. Ok? Troquei a posição, mas com o direito de fazê-lo, não foi de graça. Porque a gente pode fazer isso aqui com a métrica à vontade. Certo? Subir e descer com a métrica à vontade. Mas isso aqui não pode, não. Isso aqui é transposição, não é o que a métrica faz. Né? É você trocar a linha por coluna, não é o que a métrica faz. Então, eu fiz a transposição aqui, mas ó, troquei a posição, mas tudo bem. A transposta a própria matriz. Agora, olha só. Eta rho alfa vai levar esse índice para aqui para cima como rho. Você propôs. Eta mi vai trazer esse índice para baixo como mi. Isso? Então, o resultado dessa tropa toda é um lambda, esse índice desceu como mi, esse índice subiu como rho, igual a lambda menos 1, rho, mi. Olha a importância da posição dos índices, né? Você pode dizer, então não é igual a inversa. Não, não é a inversa, não. Tem uma transposição aqui.
Ok? E foi o que você já esperava, né? A equação que define as transformações de Lorentz seria uma pseudo-ortogonalidade. Eu já esperava uma relação entre a inversa e a transposta, só que no espaço Minkowski. Ok? Não no espaço euclidiano. Agora, com isso, eu tenho direito de pegar essa equação aqui e escrever da seguinte forma, olha. Lambda menos 1, 0, 0. Lambda menos 1, 0, 0 é o lambda 0, 0, nessa outra posição aqui. Ok? Então, usando aquela relação, lambda menos 1, lambda sem menos 1, lambda menos 1, 0, 0 é lambda, esse 0 aqui, ó, e o outro 0 lá. Olha, ok? Tá? Estou usando essa relação aqui, entre a inversa e a própria, trocando. Não foi o que aconteceu aqui, ó? Tá certo? Entre a inversa e a original. Então, isso é o lambda 0, 0 ao quadrado. Isso aqui é 1 mais somatório em I. Lambda menos 1, a mesma coisa. Vou poder trocar aqui. Então, esse é lambda sem o menos 1. Esse componente 0 aqui, componente I aqui, quadrado. Ok? Agora eu vou fazer o colega com isso. Agora eu vou subir e descer, mas eu posso fazer também. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui a gente salta, vou usar para demonstrar. Não gostaria de mexer nossas hipóteses, mas vocês já pegaram isso aqui. Os casos particulares para lá. A gente anota as hipóteses pequenininhas, ó, VI maior igual a 0 e V0 maior que 0. Bem pequenininho. Continua essa dedução. Agora fazendo o seguinte. Eu tenho direito de subir esse 0 de graça e descer esse 0 de graça. Então aquela expressão agora passa a ser lambda 0, 0 ao quadrado igual a 1 mais somatório em I. Vamos lá. Eu vou subir esse cara de graça, mas eu vou descer esse cara com sinal. Então vai trocar de sinal aqui, vai ficar lambda 0i, que é o que eu quero. Ok? Vai ficar lambda 0i, só com sinal de menos. Só que esse troço está elevado ao quadrado. O sinal de menos é menos. Tá? Vou escrever aqui com o sinal de menos, para que a gente não fique incomodado. O lambda sobe o 0, de graça. Desce o i, paga, sinal. Mas esse cara está elevado ao quadrado. Esse sinalzinho que tem aqui não tem menor. Ok? Agora, essa relação sim envolve lambda 0i. Enquanto a original envolvia lambda i 0. Ok? Subir e descer só não resolvia. Eu teria que passar um pelo outro e aí não é rocha a relação. Ok? Subir e descer você poderia fazer com a meta. Então, olha só, se esse cara, tá certo, é menor do que esse, são quadrados, é tudo positivo. Então, esse cara daqui é maior do que esse, ele é esse mais 1. Então, nessa minha relação aqui, ó, eu posso trocar esse cara por lambda 0, 0 ao quadrado, não posso. Porque se isso é menor ou igual do que isso, e esse cara é menor do que alguma coisa, então eu posso botar essa coisa. Se é menor ou igual do que esse, claro que é menor ou igual que alguma coisa maior ainda do que essa. Eu vou trocar esse cara agora por lambda 0, 0 ao quadrado. Essa expressão vai ficar assim. Então, isso demonstrado, a gente passa a ter lambda 0i VI ao quadrado menor ou igual, tá certo? Que lambda 0, 0 ao quadrado V0 ao quadrado. Acabou. Certo? A comparação que a gente queria fazer para falar da questão ortógona era essa daqui, ó. A gente usou a desigualdade de Schwarz, certo? E o problema estava aqui, ó. Lambda 0, 0 V0, lambda 0i VI. Não era isso? Esse cara daqui era maior do que 0, porque eu supus que a transformação era ortógona e que essa componente temporal generalmente era positiva. Então isso dava maior do que 0. Para que isso aqui, que é a componente temporal, lida no outro referencial, também desse maior do que 0, esse troço podia até dar negativo, mas teria que ter um módulo menor do que esse.
o que a gente acabou de mostrar, ó, é que ele ao quadrado é menor ou igual justamente por isso. Então, o módulo dele é menor ou igual do que esse cara daqui. Se o quadrado dele é menor ou igual do que esse, o módulo dele certamente é menor ou igual do que esse cara daqui. Ok? Então, a gente consegue provar que esse cara aqui tem módulo menor ou igual do que esse. Portanto, essa soma toda ela é maior ou igual a zero. Mais uma vez, maior ou igual, porque isso é uma desigualdade que leva à possibilidade do igual. Igual é a colinearidade, não é isso? Isso aqui é igual a isso aqui se esses dois vetores estiverem alinhados. Certo? É um caso particularíssimo. Ok? Mas enfim, como esse cara eu posso provar, só posso provar que é menor ou igual que esse cara que aparece aqui. Então, esse cara em tese ainda poderia ter o mesmo módulo que esse, e se fosse negativo, cancelar esse cara aqui. Certo? Agora olha só, se for negativo, esse cara daqui, eu tenho que falar sobre os sinais desse cara daqui e sobre os sinais desse cara daqui. É uma situação extremamente particular. Coloque como exercício, o que vai acontecer se de fato esse cara daqui for para zero? Como é que você pode ainda sobreviver à ideia de que esse objeto é um escalar? Certo? Foi exatamente a questão que foi colocada aqui. Certo? Veja em que circunstâncias isso ainda é verdade. Tá? No caso em que essas duas coisas aqui sejam iguais. O que quer dizer isso aqui ser igual? Bom, primeiro que olha só, esse cara daqui, ó, a gente substituiu ele por um cara que era maior ou igual a ele. Para ter chance de ser igual, isso aqui já tinha sido igualdade. E para isso a igualdade, de fato, está falando do vetor de cores. Ok? Então, para que a gente está deixando menor ou igual, acho que para essa igualdade aqui se verifique, de fato, para que isso aqui seja exatamente do mesmo tamanho que isso aqui, eu teria que ter feito uma substituição de igualdade. Certo? Isso só vai ser verdade no dia que isso aqui der zero. Ok? Aí, de fato, são aqueles zeros que você vai esperar. Não muda aqui, né? Não teve aqui um sinal disso aqui. Independente da componente zero, sua preocupação era que se zerasse a componente zero daqui, aí como é que vai fazer? Né? Vai sobrar só as componentes espaciais que contribuem negativamente. Né? Mas não, a gente tem que dar no zero. Ok? Você tinha razão, está embutido aqui na história. Mas o que eu quero dizer, o que é mais importante, então isso aqui está provado. Isso aqui é maior ou igual a zero. Provado o uso disso aqui. Está bem que acabou na mesma linhazinha. Ok? Então, o que a ortógona está me dizendo é que se for ortógona, não inverta a hierarquia temporal. Eu estou falando do vetor VMI, mas agora traz para o caso do intervalo. Traz para o caso do intervalo de novo. Se eu tinha, ó, ΔX maior do que zero ou igual a zero, se veja um V genérico, esse VMI é um intervalo, o que eu estou dizendo é que para um observador existe ΔT maior do que zero. O que é ΔT maior do que zero? O C vezes ΔT é o ΔX0. É a componente zero desse vetor, não é isso? Tá certo? Então, ΔX0 maior ou igual a zero quer dizer que C ΔT é maior ou igual a zero. Como C maior do que zero, isso quer dizer que o ΔT é maior ou igual a zero. Okay? Então o que a gente está dizendo é que se o intervalo for desse tipo, ou for desse tipo aqui, tá certo? Nessas duas circunstâncias, um certo observador criar essa hierarquia temporal, o outro observador que se move em relação a ele, que se relaciona com ele, com uma transformação de Lorentz, que seja ortógono, não vai inverter isso daqui. O componente zero, que é o ΔT, que é a separação temporal, não gira de sinal. Ele não inverte a relação de causalidade, ele não inverte a relação de causa e efeito. Ok? Ele não vê uma propagação invertida. Por isso a ideia de ortógono, não inverte a relação temporal. E se por acaso eu tivesse uma transformação anti-ortógona? Aí eu inverto. Tenho certeza que eu inverto. Por quê? Olha para cá. Se esse cara aqui, V0, for maior do que zero, a componente temporal é positiva, digamos. Se esse cara é menor ou igual que menos 1, então essa componente já virou negativa. Se esse cara tem módulo menor do que esse, ele não vai conseguir compensar essa virada de sinal que aconteceu aqui. E, portanto, eu inverto a relação causal. Claro. Então a anti-ortógona inverte, por isso tem isso. Tá? Agora, tudo isso a gente pode falar para esse intervalo e para esse intervalo.
para vetores com essa característica, tipo tempo ou tipo luz. Se o vetor for do tipo espaço, ou seja, se isso aqui for menor do que zero, ele não tem mais desigualdade nenhuma. Porque olha aqui, o primeiro passo que a gente fez foi trocar isso daqui, o V0 ao quadrado. Por quê? Porque o V0 ao quadrado ou era igual a isso, não tinha efeito nenhum, ou era maior do que isso, e se uma coisa é menor ou igual do que ela, é menor ou igual que uma coisa maior. Mas para tipo tempo, não. O V0 ao quadrado é menor do que esse cara. E eu não posso fazer mais nada nessa notícia. Eu estou trocando esse cara daqui por um cara que é menor do que ele. Eu estou dizendo que você é menor do que isso, mas se você colocar um cara menor do que ele, eu não garanto mais isso. Certo? Sou menor do que você, mas você coloca um cara mais baixinho que você, não sei se eu sou menor do que ele. Claro, morreu a demonstração, parou a demonstração. Eu não tenho mais como afirmar se esse cara perde ou não para esse. Então eu perco o controle do resultado. Perco o controle. Eu não estou afirmando que se a coisa for do tipo espaço, se isso for menor do que zero, ou menor do que zero, eu fizer uma transformação ortócrona, por exemplo, eu não estou afirmando que vai inverter. Eu não sei o que acontece mais. Eu perdi o controle. Eu perdi o significado de ortócrono e anti-ortócrono. Eu perdi a noção de causalidade. Ok? Isso aí é uma confirmação da seta. Não, na verdade aqui a gente não está falando bem de seta de tempo, porque eu posso ter aqui tranquilamente um observador observando a evolução num sentido e outro observador no outro sentido. Basta que a relação entre eles seja anti-autócrona. A gente abriu essa possibilidade, então não tem uma seta de tempo fechada. O que eu estou dizendo é que, se essa separação for do tipo espaço, do tipo tempo, ou tipo luz, eu tenho isso previsto. Eu tenho uma relação de causalidade bem definida, que o outro observador pode concordar comigo se a relação comigo for autóctona, ou pode discordar de mim se a relação comigo for anti-autóctona. Mas existe uma relação de causalidade bem definida. Certo? Mas ela pode mudar de um observador para o outro. Se é aqui, pode mudar. Basta que a relação entre eles seja anti-autóctona. Ok? Agora, o que eu estou dizendo é que, se em particular houver V maior do que C, aqui eu, conectando os dois eventos, eu perdi a noção de causalidade. Um cara vê uma hierarquia temporal e o outro que se move com velocidade constante em relação a ele, eu não sei mais quanto que hierarquia temporal eu vejo. Não é uma flecha do tempo. Eu posso ser um observador vendo uma flecha ou vendo a flecha oposta. É o meu mínimo. Ok? A questão é que eu perco a flecha. Se o vetor for de espaço. Se ele não for de espaço, não. Ok? Essa questão, eu fiz questão de fazer essa demonstração para deixar para vocês, e praticamente perder, tomar aula com isso, eu cheguei a pensar em tomar aula com isso, porque isso lá na frente, isso vai engendrar uma condição crucial para você definir campos quânticos relativistas, que é a condição de mínimo causalidade. Certo? Você também vai querer lá dar uma descrição com evolução temporal bem definida. E você vai querer que você mande um feixe, tá certo, de partículas, estou dizendo que eles venham dali, pode vir de qualquer lado. Haja uma interação lá entre eles, uma bagunça generalizada que você não sabe descrever, mas você sabe preparar o seu feixe, digamos. Depois essa bagunça vai parar em detetores e você mede o que acontece com os detetores. Tipicamente mede o que acontece bem antes da interação, quando você preparou. Bem depois da interação foi o que sobrou nos seus detetores. Ali na muvuca, ali no problema, você não tem nem como definir propriamente o que é uma partícula. Ok? Então você mede o que a gente chama de estados assintóticos. É o que você efetivamente mede. Mas olha, essa descrição que eu fiz está guardando uma noção de hierarquia temporal, que é um problema relativístico. A gente acabou de ver que eventualmente isso pode não se preservar. Basta que a relação seja anti-autóctona, por exemplo. Aqui não é dramático, porque a gente vai se concentrar no subgrupo de Lorentz próprio e ortógono. Porque a gente viu na aula passada, o grupo Lorentz inteiro ou é uma matriz desse subgrupo, ou se não for, é uma matriz de subgrupo vezes a paridade, e aí pega o subconjunto L menos para cima, ou é uma matriz desse subgrupo vezes a regressão temporal, e aí pega L menos para baixo, ou é uma matriz de subgrupo vezes a paridade, vezes a regressão temporal, e aí pega o L mais para baixo. Então, com as matrizes do subgrupo próprio autóctono e mais paridade e regressão temporal, eu cubro todo o grupo de Lorentz. A gente vai se concentrar nisso.
Quando a gente abrir, inclusive, a possibilidade da regressão temporal. Tá aí. Ok? Então, você tem uma hierarquia temporal, uma descrição de evolução temporal na sua concepção da física quântica que a gente vai fazer. Eu preciso incorporar a relatividade nisso. Ok? E, portanto, essa noção de causalidade tem que ser tratada de tal maneira que a hierarquia temporal, o estado yin, o estado out, que é o nome que a gente vai dar, essa descrição de evolução no espaço Hilbert, a equação de Schrödinger tem uma derivada temporal, é isso? A descrição de Schrödinger sobre a função de onda, beleza. Na descrição de Hausdorff sobre os operadores, beleza, mas tem uma noção de evolução temporal. E eu vou precisar colocar a relatividade nisso, ok? Então, de alguma maneira, essas questões aqui vão se tornar cruciais lá na frente. E quando eu não tiver uma hierarquia causal bem definida, uma noção de causalidade bem definida, como é que eu trabalho com essa visão de evolução no sistema quântico? Tá certo? Seja lá o que forem partículas, a gente vai definir aqui livres, depois interagem, depois se tornam de novo livres, contadas lá dentro individualmente com os vetores. Como é que é essa evolução temporal? Como é que eu coloco essa noção de evolução temporal, preservando a noção de simetria relativística e preservando a descrição do sistema? E aí essas questões de separação tipo espaço vai ser crucial. Isso aqui de fato é um problema a ser resolvido lá na frente. Ok? Por enquanto é uma constatação. Lá na frente é um problema a ser resolvido. Então vamos lá. Deixa eu fazer um comentário, refazer um comentário, e a gente dá alguns passos aqui na direção de trabalhar. Não vou estender isso desesperadamente não, para compensar, fazer o perninho, não vou colocar isso na conta de vocês. Mas a gente vai estender algumas noções de grupos de uma maneira um pouco mais íntima para falar de representações de grupo, para falar de grupos de conexo à identidade. Por quê? A gente comentou no ano passado. Por enquanto, o grupo de Lorentz é uma matriz 4x4 que nasceu da minha necessidade de preservar intervalos, que estava associado a preservar o magnetismo, etc. Ou seja, o objeto a ser transformado aqui basicamente são vetores. Quadro de vetores covariantes, contravariantes, coordenadas, não é isso? Coordenadas de um observador para outro. E o dia que não for. Eu acabei de comentar que eventualmente eu tenho um sistema quântico, cuja descrição pode até ser um vetor eventualmente, mas um vetor lá no espaço Hilbert. Certo? No espaço, nome, quadrado integrado, etc, etc. Não é um vetor no espaço externo, aqui, x, o problema não tem que ser. Certo? Pode até definir uma representação de momento, enfim. É um vetor no espaço Hilbert. Eu poderia pensar na mecânica quântica, enfim, não relativística, não é o caso aqui, a gente quer fazer a relativística, que eu tivesse o meu espinor de Pauli de duas componentes agregando ali. Então, como é que eu transformo? Não é uma matriz 4x4. Ok? Certamente não é uma matriz 4x4. Então eu preciso ter uma noção do que é o grupo de Lorentz mais íntima do que uma matriz 4x4 transformando x' em x' ali. Alguma coisa que define esse grupo que é, primeiro, primitivo, tá? Antes desta representação que eu estou dando para uma matriz 4x4. Ok? Então um grupo, na verdade, um grupo não passa de um bando de entes, tá certo? Que obedece a uma regra de composição. Porque eu, como na passada, eu posso montar uma tabela e dizer que tem um grupo. Então, por exemplo, vou fazer aqui essas linhas, essas colunas. Tá? Então, aqui eu vou botar um elemento que eu vou chamar de E1, vou montar um grupo com 3 elementos. Vou chamar um de E1, um de E2 e um de E3, para absoluta falta de criatividade. Ok? Então, aqui eu vou escrever o E1, aqui eu vou escrever o E2, aqui eu vou escrever o E3, eu já interpreto já essa tabela com vocês, o E3. Aqui eu vou botar o E3, aqui eu vou botar o E1, aqui eu vou botar o E1, aqui eu vou botar o E2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dia que eu fizer em E1 coluna 1, E1 vezes E1, o resultado é 1. Isso aqui é a conta que eu faço, linha contra coluna, e o que aparecer aqui é o resultado da conta. O resultado do produto, da operação que eu defini dentro desse conjunto feito de 3 componentes só. 3 elementos, 3 entidades, E1, E2 e E3. Ok? Então, E1 vezes E1 dá E1. E1 vezes E2 dá E2. E1 vezes E3 dá E3. Mas, se eu fizer E2 vezes E1, dá E2. E E3 vezes E1, dá E3. Vocês já notaram que o E1 não mexe em ninguém, né? Ele vezes ele dá ele vezes o E2
gerar E2 vezes E3, olha aqui as colunas se repetindo. Exceto não está claro que esse E1 aí é a identidade do elemento mesmo. Esse produto que eu defini. Ok? Por essa tabela aí. O que mais? Se eu fizer, bom, eu tenho que ter inversa, significa que eu tenho que achar o cara que multiplicado por cada um dos elementos leva no E1, leva na identidade. Bom, o E1, claro, com a identidade inversa é ele mesmo. Tá? Então E1 vezes E1 é 1, é 1. Tá? Agora olha só, o E2 multiplicado por quem vai parar no E1? Por E3. Certo? Então por isso eu já sei que o E3, e pelos dois lados, ó, E2 vezes E3 é 1. E3 vezes E2 é 1. Então um é inverso do outro. Tá certo? E2 e E3 são inversos. Então o E menos 1, o E1 é óbvio que é ele mesmo. O E menos 1 do E2 é o E3, e o E menos 1 do E3 é o E2. Você sabia que a tabela já deu. Então todo mundo tem seu inverso. Beleza. Certo? Tem identidade, todo mundo tem seu inverso. Esse produto aqui eu posso definir como associativo, sem problema nenhum, é um produto de elementos. Eu posso fazer E1 vezes E2 vezes E3 em qualquer ordem. Por exemplo, E1 vezes se eu quiser fazer isso aqui. Isso é só um caso particular, tá? Esses testes para todos se quiserem. Associativo seria provar que isso aqui é verdade. Por exemplo, E2 vezes E3 que aparece daqui, né, teria que provar que isso é verdade. Eu tenho que fazer essa conta, tenho que fazer a conta do oposto e ver se isso funciona. Vou fazer para cada um. Então, teria que ter identidade, teria que ter as inversas, teria que fazer associativa e teria que ser fechado. Não fechado eu tenho uma regra para cada um. Uma conta para cada um. Certo? Todo mundo dá algum resultado, que é um outro cara daquele conjunto ali. Ok? Então eu poderia chamar isso de estrutura de grupo. Acabou. Definir por essa tabela uma regra de composição de produto que satisfaz as condições de montar um grupo, por exemplo. Ok? Agora, quem é 1, E2, E3? Ah, é uma rotação? Ah, é um boost? Não é nada. São três entes abstratos, uma regra de composição que eu inventei, claro, e que satisfaz as propriedades de montar um grupo. Esse conjunto fecha um grupo por essa tabela de produtos que foram inventados. Ok? Não é nada. É só isso, é um ente abstrato, que já é um grupo. Eu poderia, por exemplo, fazer uma conexão, uma correlação com as simetrias do triângulo equilátero. E dizer o seguinte, olha, E1 é uma rotação com 0 graus, não é identidade? Ok? Rotação de 0 graus. E E2 vezes E2 dá E3. E E2 é uma rotação de 120 graus. É uma simetria, né? Para voltar no mesmo. E que E3 é uma rotação de 240 graus. Se eu fizer E2 composto com E3, ou o contrário, vai dar 360, ou seja, é zero. Ou seja, esse cara é o inverso desse. Ok? Claro, se eu fizer 0 graus composto com qualquer coisa, eu fico com aquela qualquer coisa. E se eu fizer E2 vezes E2, é 120 composto por 120, roda de 120, roda de 120, você rodou de 240. Roda de 120, roda de 120, você rodou de 240. Roda de 240 e roda de 240, você rodou de 480, ou seja, de 360 mais 120. Ok? Mas isso é uma interpretação. Se eu quiser uma representação disso daqui como rotações num triângulo equilátero, como uma simetria, como simetrias de fato triângulo equilátero. Eu não sou obrigado a imaginar isso daqui para aceitar isso como grupo. Ok? Posso criar um grupo como ente matemático completamente abstrato. Seria uma espécie de representação. Mas é claro que a minha ideia, né, como físico pelo menos, é que isso me ajude a descrever alguma coisa. Simetria, tipicamente. Né? Essa simetria de Lorentz e outra. Então eu vou buscar essas representações. Certo? Tentar montar representações. Se a gente tem controle do que a gente está fazendo, o que a gente pratica melhor fazer é, suponha que você tenha 3 elementos A, B e C, pode ser que você tenha mais, formando um grupo. E suponha que a regra de composição, aqui, regra de composição, quer dizer produto, né, de uma maneira um pouco pedante, mas é isso. A regra de composição é que o elemento A do elemento B dá o elemento C. Ok? Então eu vou imaginar que a cada elemento A, cada elemento, eu vou criar um operador linear
que atua sobre um espaço vetorial de maneira invariante, ou seja, pega um vetor desse espaço e leva a um outro vetor, talvez o mesmo, talvez não, a um outro vetor no mesmo espaço, certo? Então eu estou dando a esse elemento do grupo uma representação nesse espaço vetorial. Eu posso buscar uma representação em outro espaço vetorial como uma operadora algébrica. Isso traz muita ideia de você tentar interpretar de fato um elemento do grupo abstrato matemático como uma operação de transformação. Por isso esse operador linear. Tá? Ao elemento B corresponderá um TB agindo, claro, nesse mesmo espaço, senão como é que depois eu vou fazer a regra de composição? Se um agir no espaço para agir no outro, eu não sei mais como juntar esses caras. O C também. Então, eu crio um espaço vetorial e defino operadores dentro que representam esses caras. Representam C e somente C, a composição desses operadores, reproduzir a regra de composição do grupo. Ok? Ou seja, isso tudo aqui só faz sentido se TA vezes TB for TC, dado que A composto B igual a C. Isso para quaisquer elementos do grupo. Então, agora tem o elemento D, E, F, G, cada um vai ter o seu operador, mas o que você faz? A regra de composição de operadores tem que reproduzir a regra de composição do grupo. Se eu conseguir fazer isso, tá certo? Então, se a regra de composição reproduzida pelos operadores lineares, então, se isso acontecer, eu tenho uma representação do grupo nesse espaço vetorial. Ok? O que a gente tem feito até agora, no fundo, é uma representação do grupo de Lorentz no espaço de Minkowski, espaços coordenados, espaço. Ok? A gente consegue fazer isso. Montou as matrizes, mostrou que faz a forma do grupo, etc. Ok? Mas essa não é a única. Justamente, todo o propósito desse grupo é tentar entender como é que eu posso representar as transformações de Lorentz, de maneira mais geral, as transformações de Poincaré, para ser mais completo, no espaço Hilbert. Certo? Mas, que espaço